Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou ler um comentário aqui no canal da Irene Cardoso. Ela colocou aqui: se eu sair da igreja, eu é que caio, né? Nós estávamos falando ontem, né, na mensagem que o Oliver Cowdery falou isso, né? Se eu sair da igreja, a igreja cai, né? E não, a igreja se manteve firme e forte. Igual eu também. Se eu sair da igreja, a igreja continua firme e forte, tá bom? Então, gratidão pelo seu comentário. Tem um comentário aqui também da Rosa Nery Silva de Almeida, né? Ela diz assim: minha filha chegou de missão, estou muito feliz. Ela honrou o seu chamado e, e ela é muito solícita para servir na obra do Senhor. Também a gente falou dessa palavra aqui, né? Ser solícita, né? Prestativo, poder ajudar. Parabéns, irmã, por a sua filha ter voltado de missão. Parabéns a vocês duas aí, tá bom? Vamos lá para o estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar. A gente terminou a sessão 64, nós iríamos para 65. A 65 é só 9 versículos. Então, eu vou pular a 65, hoje eu vou fazer a sessão 66 e amanhã a gente faz a sessão 65, tá bom? Então, aqui na sessão 66, qual que é o contexto histórico aqui? Qual que é a história que está acontecendo aqui? Hiram Smith, ele saiu pregando o evangelho e ele acaba batizando um homem chamado William McLean. Em poucos dias ali, o William McLean ele estava saindo junto com Hiram Smith para pregar o evangelho, coisa ali de 2 semanas pregando o evangelho. E aí então surge a conferência, e aí todos vão para a conferência, e essa é a primeira vez que o William McLean ele vê Joseph Smith, Oliver Cowdery, né, os líderes da igreja ali. Ele decide ir para Kitla, né, junto com Joseph Smith. Na ida, ele acaba torcendo o pé e fica muito inchado ali o tornozelo, tá bom? E ele gritando de dor ali, ele pede, né, para que Joseph Smith cure ele. Joseph Smith dá uma bênção nele e ele é curado, tá bom? Apesar da enorme dor que ele estava sentindo, ele sentiu essa cura. E ao chegar, né, em Kitla, né, ele faz 5 perguntas ao Senhor. Ele escreve essas perguntas, tá bom? E ele fala para Deus, enjoelhado em oração, pedindo para que Joseph Smith, né, que Deus respondesse as perguntas dele por intermédio do profeta Joseph Smith. Então ele chega até Joseph Smith e fala: eu quero saber a vontade do Senhor. Me dê uma revelação. E aí ele não fala mais nada. Joseph Smith ele não sabe quais são as 5 perguntas de William McLean, tá bom? E William McLean ele depois ele escreve falando que as 5 perguntas que ele fez ao Senhor foram respondidas por meio dessa revelação. Ele estava completamente satisfeito e que também aquilo era uma prova irrefutável de que Joseph Smith era um profeta de Deus. Tá bom? Então vamos lá para a revelação aqui, Doutrina e Convênio, seção 66. Começando aqui no versículo 1 em diante. Diz assim: eis que assim diz o Senhor a meu servo William McLean. Bem-aventurado és, visto que te afastaste de tuas iniquidades e recebeste minha verdade. Diz o Senhor teu Redentor, o Salvador do mundo, sim, de todos os que creem em meu nome. Em verdade eu te digo, bem-aventurado és tu, por receberes meu convênio eterno, sim, a plenitude do meu evangelho, enviado aos filhos dos homens para que tenham vida e tornem-se participantes da glória que será revelada nos últimos dias, como foi escrito pelos profetas e apóstolos da antiguidade. Em verdade eu te digo, meu servo William, que estás limpo, mas não de todo. Arrepende-te, portanto, das coisas que não são agradáveis à minha vista, diz o Senhor. Pois eu, o Senhor, irei mostrá-la a ti. Aqui, eu gostei muito desses versículos aqui, né? Por 2 vezes aqui o Senhor fala que o William McLean, ele é bem-aventurado, né? Então, ou seja, bem abençoado, né? Significa essa palavra. E aqui a gente vê uma separação, porque o Senhor fala, olha, você está limpo, mas não de tudo. Ou seja, ele tinha coisas para melhorar na vida dele, como todos nós temos na nossa vida também.
E o Senhor aqui, ele faz uma distinção. Você vê que quando ele vai falar com ele, ele fala que ele é bem-aventurado, ele é bem amado. Eu tenho certeza que o Senhor nos ama, tá bom? Mas nós também temos coisas para corrigir em nossas vidas, tá bom? Então, o amor é uma coisa, o que nós devemos corrigir é outra. Tem um discurso que fala sobre isso, né? Que o nosso valor é inalterável. Nós sempre temos valor para Deus. Mas a gente não pode confundir valor com dignidade, tá bom? A dignidade vem por meio ali da obediência aos mandamentos de Deus. Quando eu me torno menos digno, né, eu não deixo de ser menos amado ou de ter menos valor para Deus. Deus sempre tem a gente com grande valor. Aqui, essa parte aqui, falou sobre o William McLean, e aí ele falou, né, sobre as coisas que não eram agradáveis à vista do Senhor, e disse, né, pois eu, o Senhor, irei mostrá-las a ti. O próprio Deus mostraria, né, para William McLean as coisas que ele deveria trabalhar para melhorar. Isso, na hora, para mim, veio um discurso muito antigo, tá bom? Que é não tão antigo assim, é de 2015, em outubro de 2015, um discurso do Elder Larce dos 70, tá bom? E lá o nome do discurso é O que me falta ainda. É uma reflexão, né, sobre o que acontece ali em Mateus 19, quando o jovem rico, né, pergunta para Cristo o que me falta ainda, né? Ele já guardava os mandamentos, o que me falta ainda? E aí o Senhor falou, vende tudo quanto tem e me segue. E aí o jovem, não, aí eu não quero brincar não. Ele declinou, né? Não quis guardar o mandamento do Senhor nesse momento. O fato é que Brother Larsen aqui, ele pega essa escritura e coloca sobre vários aspectos na nossa vida. O que me falta ainda? Então ele começa a escrever experiências de pessoas, tá bom? Que compartilhou sobre o que faltava ainda e como o Espírito ajudou a pessoa a saber. Tal como aqui na Revelação, o Senhor disse para William McLean, pois o Senhor irá mostrá-las a ti. Então Deus precisa mostrar para nós, por meio do seu Espírito, os nossos defeitos e o que nós precisamos melhorar. E isso acontece aqui com William McLean. Voltando para o discurso lá do Elder Larsen, né, Conferência Geral de outubro de 2015, Elder Larsen, o nome do discurso é O que me falta ainda. Ele compartilha, né, de uma moça que morava longe de casa, que estava na faculdade, e a vida social dela estava ruim também, e ela não sabia o que fazer. E aí ela se ajoelha e pergunta ao Senhor, né? O que eu faço para que eu possa ter uma vida mais feliz? E aí veio o Espírito, né? O Espírito Santo sussurrou a ela, dizendo, levante-se e arrume o seu quarto. Aquela resposta foi inusitada para ela, né? Falou, mas como assim, né? Mas foi tão claro, né, a mensagem que ela fez exatamente o que o Espírito disse. E à medida do tempo, o Espírito foi dizendo outras coisas que ela precisava ir trabalhar e ela se sentiu melhor também nesse aspecto, tá bom? Aqui tem outro, deixa eu ver, uma das falas do Elder Larsen diz assim, ó, o Espírito Santo não vai nos dizer o que devemos aprimorar tudo de uma só vez, ou seja, ele não vai falar tudo o que eu preciso mudar na minha vida de uma vez só. Por quê? Porque ele está explicando aqui que a gente vai ficar desanimado, mas a gente vai receber de acordo com o que está nas Escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai melhorando nos princípios que a gente precisa fazer, tá bom? E aí ele conta aqui de um ex-missionário também, que ele estava tão atarefado, mas tão atarefado com a escola, com o trabalho, dar atenção para a família, e aí ele volta-se para o Senhor e pergunta, né, como eu posso ter tempo para fazer todas as coisas que eu preciso? E a resposta também foi inusitada, né? O Senhor falou para ele guardar o dia do Senhor com mais exatidão. E aí, então, ele começa a guardar e ele sente, né, o poder, né, da obediência e ele fica feliz e ele consegue melhor administrar o tempo dele ali. Então, tem vários outros exemplos aqui, né? Uma irmã estava perguntando ao Senhor o que me falta ainda e o sussurro do Espírito disse, pare de reclamar. E aí ela nem se dava conta de que ela realmente reclamava muito.
Então ela começou a falar bênçãos em vez de dizer coisas ruins, tá bom? Ou de reclamar de pessoas ou coisas assim. E isso foi um princípio também para que ela pudesse melhorar, tá bom? A outra parte aqui, outro pessoa que perguntou, o senhor falou, agora precisa agradecer mais, né? Então é um processo que nós vamos passando. Vamos continuar aqui nos versículos, Doutrina e Convênio, seção 66, versículo 4. E agora, em verdade, eu, o Senhor, mostrar-te-ei o que desejo em relação a ti. Ou seja, qual é a minha vontade em relação a ti. Então, uma das coisas que William MacLean provavelmente perguntou é qual era a vontade do Senhor em relação a ele. E aqui, o Senhor então vai revelar. Em verdade, eu te digo, que é da minha vontade que proclames o meu evangelho na terra de cidade em cidade, sim, nas regiões circunvizinhas e ainda ainda não tiver sido proclamada. Não te detenhas muito neste lugar. Uma outra pergunta é quando, né? Ele pergunta o que deveria fazer, mas quando também. Então aqui o Senhor fala, não se detenha muito nesse mesmo lugar. Mas suba ainda à terra de Sião. Ou seja, e não suba ainda na terra de Sião, mas que se puderes enviar também para que a propriedade, se ele tivesse algo para vender e mandar como propriedade ali, ele deveria fazer. Versículo 7 em diante, 7 e 8. Eis que a terra do leste, vai à terra do leste, presta testemunho em todos os lugares, em todo o povo, em toda a sinagoga e arrazoai com o povo. Que meu servo Samuel H. Smith vá contigo e não abandone e dai-lhe tuas instruções. E o que for fiel se tornará forte em todo o lugar. Eu, o Senhor, irei convosco, né? Só o fato do Senhor ir com a pessoa ali, já a pessoa já se torna forte. Mas eu entendi aqui, quando ele falou o que for fiel se tornará forte em todo lugar, ou seja, em qualquer circunstância também. Tá bom? Tem uma escritura aqui em Provérbio que eu gosto, Provérbio 24:10, diz assim, ó, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Está falando que no dia da provação é que a gente vê o tamanho da fé, se a nossa fé é grande ou pequena, diante da provação que nos é apresentada, tá bom? Então é assim que se mede aqui, né, a nossa fé, e assim por diante. Versículo 9, põe a tua mão sobre os doentes e recuperar-se-ão. Não regresses até que eu, o Senhor, te ordene. Sê paciente na aflição. Pede e receberás. Batei e ser-vos-á aberto. Portanto, não te embaraças. Aqui, né, o versículo 10, esse embaraçar aqui significa misturar. Talvez as amizades que ele andava antes não eram tão boas. E aí, então, o Senhor fala para ele não se embaraçar, né? Não se misturar. Ele diz, procura não te embaraçar, abandona a iniquidade. Não cometas adultério, tentação que te tem afligido. Então, aqui a gente consegue ver que o Senhor dá um mandamento específico para ele a respeito do adultério. E que ele tinha uma certa dificuldade em guardar esse mandamento, tá bom? E o Senhor aqui, ele fala para ele abandonar, ou seja, quando ele fala para não embaraçar, não se misturar, talvez algumas amizades fizesse também ele quebrasse esse mandamento, então o Senhor fala para ele não se misturar aqui. Versículo 11, 12 e 13, finalizando a sessão aqui. Obedece a essas palavras, pois são verdadeiras e fiéis. Magnificarás teu ofício e impelirás muita gente a Sião, com cântico de eterna alegria sobre sua cabeça. Perseverarás nestas coisas até o fim, e terás uma coroa de vida eterna à direita de meu Pai, que é cheio de graça e verdade. Em verdade, assim diz o Senhor teu Deus, o teu Redentor, sim, Jesus Cristo. Amém. Então, assim finaliza aqui essa revelação, né, de William MacLean, né, que ele recebe ali, e ele fala que está super satisfeito com as respostas que o Senhor deu para ele,
e que o Senhor respondeu cada uma das perguntas, né, que ele fez. Eu estava procurando, né, as perguntas para apresentar, mas eu não achei. Mas a gente consegue deduzir pelo que o Senhor vai falando aqui, a gente consegue ver e extrair o que o Senhor está ensinando, então seriam as perguntas que ele havia feito, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.